No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito, mas muito especial para você que está nos assistindo agora. Não esqueça já de clicar aqui e se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like, compartilhar para todo mundo que nós estamos ao vivo. Aproveitar também que você está vendo o QR Code aqui. Esse QR Code é da Blanco Marketing Empreendedorismo. Vai estar junto com a gente durante todo o episódio de hoje, juntamente com as nossas marcas que durante o episódio a gente vai estar destacando aqui para todo mundo, tá bom? Hoje um episódio muito especial. Tenho a honra aqui, o privilégio de trazer um grande amigo. São praticamente 30 anos aí de amizade. Conheci muito novo essa fera. Eu falo que esse cara é um dos caras que mora naquela caixinha, sabe? Na caixinha da gratidão, na caixinha das pessoas que te inspiraram, que fizeram que você pudesse crescer na vida profissional e até mesmo na vida pessoal, porque muitas vezes a gente ficava imaginando o que esse cara ia pensar para poder sair de uma cilada, alguma coisa desse tanto, porque admiração e respeito é uma coisa que eu tenho por ele há muito tempo. Hoje com a gente por aqui, o No Ar com Hamilton Trevisan, na verdade, está no trecho com o Gerson TC. Seja bem-vindo, meu velho. Muito obrigado a você que acompanha o Hamilton no Ar, o canal dele no YouTube. E o trabalho dele também na própria Líder. Pode falar? Sim, da Líder aqui? Pode falar. Se não puder falar, já falei também. Você já tá. Bota na minha conta e manda o Pix aí. Prazer, uma honra, estou à disposição e aprender e correr o trecho sempre é fundamental. Muito bem. O Gerson tá no Brasil, né? O TC tá por aqui, tá dando aquela pausa no rodeio internacional. Ele já tá nos Estados Unidos já há algum tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa vida dele, Brasil, Estados Unidos, no trecho principalmente, tudo que ele está vivenciando, tudo que está acontecendo, principalmente em relação aos peões, né, do Brasil, os competidores nacionais que estão fazendo sucesso no mundo do rodeio. Mas para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida pra gente aqui, vamos dizer assim, uma biografia não autorizada de Gerson TC. Cara, nós já tivemos assim a oportunidade de estar dividindo aí desde palanque político na época até mesmo, vamos dizer, grandes coisas em relação à música. Paulo de Faria, que é da cidade que eu venho, ela é no estado de São Paulo, mas as nossas referências de rádio na época era Frutal. A gente tinha muito a 97, a 102, né? E quando saía algum comercial, que já era um destaque muito grande, principalmente pela criatividade desse cara, mas quando saía a voz, né? Aquela voz forte, assim, do Gerson TC, a gente já ficava imaginando, cara, um dia eu vou conhecer esse cara aqui. Já dividimos palco também de apresentação de Escolha da Rainha, e eu tive já o privilégio também de ser locutor comercial, né? De vários eventos, várias festas, onde o Gerson estava na arena, trazendo a emoção do rodeio. Conta um pouquinho desse começo aí, dessa sua vida em relação ao microfone. Cara, eu vim do jornalismo, da propaganda, do marketing, da publicidade. Na segunda semana minha de aula em Araçatuba, eu me dei alta, porque em Santa Fé do Sul, onde eu comecei a carreira, numa redação do tamanho desse estúdio aqui, eu tinha João Benete Neto no lado direito e no lado esquerdo Luiz Ramires, que eram caras que um tinha vindo de São José dos Campos, São Bernardo do Campo, Grande ABC, e Folha de São Paulo, o Estadão, e o outro tinha vindo da Bandeirantes, Rádio e Televisão. Então ali, como eu já estava dentro do processo desde moleque, eu já via que o que eu queria na minha vida profissional, eu já respirava. E o que eu via, teoricamente, sendo aplicado com 2 semanas de faculdade, com 16 anos eu já estava nela, e aquele período podia isso. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, eu já estou dentro do corredor, então tchau, um abraço para o gaiteiro, me dei alta do processo acadêmico e fui me envolvendo no que faço até hoje. A diferença é que naquele período você tinha que ler muito, e escrever muito, redigir muito, porque era necessário você mergulhar no processo. Hoje existe um facilitismo muito grande, que é o principal fator que anula essa parte do pescoço para cima, que é o processo criativo. A maioria hoje tem ferramentas espetaculares na mão, tem velocidade na mão, consegue compactar arquivos de ideias para que você tenha acesso a esses arquivos e recorra a eles. Sim. Antes você tinha que ter uns baita rolos de fita. E se você não tivesse fita boa, ela ia grudar, perecer e você não tinha mais arquivo nenhum. Então não tinha como recorrer a um anúncio que você arquivava, era difícil, não tinha como recorrer a um documentário que você gravava voz, enfim.
Hoje tem isso tudo e é exatamente esse facilitismo que coloca esse maquinário para pensar por você e resolver por você. É que o processo criativo caiu e é onde grandes talentos acabam não emergindo e ficando na onda. Porque chegar na onda é simples, Sim. mas permanecer nela é que é desafiador, que é a ostentação, isto é, permanecer ali com frequência, com conteúdo, com um nível sempre acima, esse é o desafiador. Chegar lá hoje é bem mais simples chegar. Então, depois eu fui conhecendo, fora do rádio AM, FM, o que é você chegar dentro de um espaço de parque de exposição e de arena de rodeio, entender o que é aquilo, começar a organizar uma comunicação que era para funcionar ali. Eu via narradores de rodeio falando Praca, Cláudia, 2 carros, 5 motos, e muito bem remunerados para falar errado. E quando passava som de rodeio, eu comecei fazendo off, que era o intervalo comercial. Sim. Em 92, eu imitava narrador de rodeio, imitava o Asa, imitava o Zé do Prato, e um dia o cara chegou na carreta de som e falou, chama um narrador do rodeio aí. Não chegou ainda. Chegou, escutei o cara falando aí. Não é, esse daí é o TC que tá... Não é, escutei o narrador aí, pô, chama ele aí. Então era eu zoando, brincando, imitando aquilo, e os caras falaram, leva isso aí a sério, que isso aí vai funcionar, isso aí vai dar resultado. Sim. Eu usava um chapéu, um boné, uma calça bag e tênis, não curtia western, não curtia nada de cowboy, de rodeio, de arena. Você tem que usar fivela, você tem que usar botas, você tem que colocar um chapéu. O primeiro chapéu que eu coloquei, comprei na Marcar Company, que tinha ali na Andaló. Sim, sim. E era um resistor hat. Ele ficava na cabeça, parecia um disco voador reto. Os caras olhavam para mim, você não vai formar esse chapéu, você tem que formar esse chapéu. Então, aos poucos eu fui entendendo e progredindo o que era isso. Conversando com o peão, conversando com o tropeiro, conversando com o juiz de rodeio, conversando com narradores antigos, conversando com a indústria, enfim. Para entender, porque não basta pegar o microfone e falar segura peão. E aí foi onde, naturalmente, as coisas vão acontecendo. E você vai descobrindo dentro desse processo o que você quer fazer, o que mais te realiza. E estamos aí até hoje. Cara, sensacional. Como que o rádio apareceu também na sua vida? Era moleque, trabalhava no Santa Fé Tênis Clube. Era guarda-mirim. Sim. E tinha uma boate dentro do clube. Aham. Eu ia lá, ligava o som e ficava falando naquele microfone, zoando também. E um dia falaram, tá contratando na rádio. Moleque de 14 anos, você chega lá, você acha que você já vai ser o cara. Mas é para ser operador. Não, muito obrigado. Quando precisar de locutor, eu volto. Ó. E aí falaram, mas se você ficar ali pegando bolacha preta e colocando agulha e tocando música, fecha o microfone, abre o microfone, você começa a treinar ali na sala de gravar com os caras, você começa a fazer uma inserção ao vivo ali. Se os caras gostarem, você começa a evoluir, progredir. Não, eu já achava que tinha que ser o bichão, o Cid Moreira do negócio. Então, na cabeça do moleque, isso aí era a certeza de que você ia chegar, conseguir um horário e tocar. E não era bem assim, era na Rádio Dinâmica na época. E era só eu fiz parte ainda lá também, trabalhei durante 9 anos. Nós ouvimos a Jovem Pan FM, quando conseguia pegar era um milagre. Nós ouvimos a Cultura FM de Araçatuba, você tinha que colocar uma antena com algum processo para conseguir o sinal, isso era até 8, 9 da manhã, porque depois a temperatura ia subindo, a frequência sumia. Então a loucura nossa era para conseguir um rádio FM. A primeira concessão que teve na época foi a Antena 1 de Jales. Eu fui lá bater na porta deles. Depois, a primeira concessão grande mesmo foi a Diário FM Mirassol, Sim. que tinha o Gil Carreira, tinha o Deva. Eu fui bater lá na porta deles. O Deva morreu naquele voo da Chape. Sim. Há 5, 6 anos, né? Sim, sim. O Deva foi um cara que veio da geração nossa. O Cledir Oliveira, que está aí na ESPN, mesma geração nossa. O Cledir era de Votuporanga. Enfim, então eu tive a honra de poder, na minha geração, conviver com caras que tinham conteúdo. Depois Jales veio num processo em que eu já estava no trecho há 6 anos. Eu vim de Barra do Garças, Cuiabá, para Jales. E a Regional FM, que foi onde a gente ficou, nós concorremos com a Antena 1. E foi interessante que a Antena 1, me recordo disso até hoje, o dia que o Deva me ligou.
A gente estava tocando o Faroeste Caboclo do Legião Urbana e na época tinha censura, você não podia tocar isso. Sim. Os caras ligaram puto lá e... Pô, isso aí é uma rádio de padre, você toca isso aí, cara. Você tá ferrando a gente. Porque o povo liga aqui e a gente não pode tocar. E quando fala que não pode tocar, eles dizem, mas aí na rádio de padre toca, aí que não é de padre não vai tocar, pô. Então, a gente botava a cara, o Aguinaldo Velho já trabalhava com a gente nesse período aí, o Carlão. A gente já montava um time que já pensava em fazer rádio de forma diferenciada, no sentido de colocar anúncios bem-humorados no ar, de colocar uma linguagem autêntica no ar e tal, porque o rádio ela é companhia. Sim. Você quer ouvir alguém ali do outro lado, não importa em que horário, você quer se sentir bem com aquilo, você quer ter alegria com aquilo, entusiasmo com aquilo, ânimo com aquilo. Você não quer nada morto ali, morno, e nem mais do mesmo. Então a ideia sempre era essa, era quebrar barreira, subir fronteira e fazer coisa diferente. E você só ia saber se dava resultado ou não fazendo. Tudo na vida é assim, você tem que faz e ver o que dá. Então, qual é a disposição que você tem para correr risco? A nossa era bem alta e tinha gente que vinha freando. Então, no que freava, a gente fechava a porta para brigar pelo resultado. Então, era assim que funcionava. E depois você foi parar em Frutal? Na época, eu queria ir embora para São Paulo, Ribeirão. Sim. E eu voltando de São Paulo, parei na Diário. O Deva me deu o telefone na mão. Fala com esse cara aí, tá com uma rádio em Minas sem pai nem mãe. É para você ir lá e cuidar disso aí. Eu lembro disso até hoje. E eu conheci a Frutal de passar lá uma vez, vindo embora de Goiânia, destino Rio Preto. Nunca tinha tido um contato com a cidade. Daí cheguei lá em 90, mesma coisa que o Deva falou, eu falei, isso aqui não é para mim. Ele ficou lá 3 dias. Eu, mesma coisa, terceiro dia queria ir embora. E daí, não, você não vai embora, não vai embora, não vai embora. Bom, já que é para ficar, vamos desbravar o sertão e fazer o que tem que ser feito. E daí a gente veio nessa linha que eu te falei, de fazer aquilo que tinha que ser bem feito. E você ia trombando com ausência de ferramental técnico, você ia trombando com ausência de material humano. Mas aquela velha história, para quem tem sede, o tamanho do copo não importa. Exatamente. Então a ideia era, eu tô aqui, não tô aqui para ser mais um. E foi onde a gente conseguiu colocar uma linha de trabalho que ficou em pé e que criou produtos. Você tem que criar produto. Esse produto é um rótulo, esse rótulo vira uma embalagem. Essa embalagem é colocada para o mercado apreciar, aprovar ou reprovar. Aprovou, ele tem valor e não preço. A partir desse instante você passa a consolidar produtos. E você vai consolidando, você vai chegar num processo de fidelização em que as pessoas defendem a tua marca, teu produto, teu trabalho, teu conceito, suas ideias. E aí você vai tendo campo mais aberto. Então, como chegávamos com uma abrangência a 27 a 30 cidades entre Triângulo Mineiro e São Paulo, porque Sim. O sinal chegava a Guaraci, Orindiúva, Altair, Olímpia, Paulo de Faria, Cardoso e Companhia Limitada, I100. Então, nós entendíamos que quanto mais agressivos naquilo que a gente fazia, melhor era o jeito de chegar e dizer para o mercado, a gente existe, a gente faz isso, tá aí, gostaram? Gostamos. Então, como é que a gente pode sentar e resolver isso em nível de comercializar? Porque era um período em que você escutava do anunciante, eu vou ajudar você. Você não tem que ajudar ninguém. Isso aí é complicado, cara. Você não tem que ajudar ninguém. Se você fala isso aí para um profissional de mídia mesmo, ele vai te agradecer, levantar e ir embora. Muito obrigado, tenha um bom dia. Você tem que ajudar a paz, você tem que ajudar a Casa da Criança, você tem que ajudar o Hospital de Câncer, você tem que ajudar um caído na rua. Agora, mídia você vende, e o que você vende tem valor, não tem preço. Aqueles que vivem brigando por preço jamais vão encontrar qualidade. E já foi o tempo em que você vendia a qualidade porque ela era o diferencial. Sim. Porque hoje todo mundo tem qualidade. Todo mundo tem acesso à tecnologia hoje. Mas onde é que está a qualificação? Está exatamente no campo de colocar ideia diferente, criativa, ousada, emocionante, engraçada, importante, impactante, o que ela tem de conteúdo aí. Agora, se ela é igualzinho futebol clube, não faz diferença. E essa qualidade também que todo mundo, igual você falou, todo mundo tem hoje em dia, ela é muito rasa, né? Porque como o mundo ele tá girando, não para de girar e toda hora acontece alguma coisa, se você não tiver realmente
relevância naquilo que você faz, né? E principalmente credibilidade. Se você não conseguiu ter credibilidade, você vai sumir do mercado logo, logo. Eu chamo isso de assinatura. É. Porque quando você bota a cara na janela, você vai tomar pedrada. Você vai lá e fecha a janela. E recua. Você recua, você não volta mais. Jamais, é. Então, o corajoso, claro, existe uma diferença de coragem e de aventura. Você não vai chegar num campo de gelo e vender pedra de gelo. Ah, mas você fala assim, bom, aqui é gelo. Eu vendo pedra de gelo aqui. Como? Eu vou fazer uma pedra de gelo dourada a ouro, com rubi, com acabamento de diamante. Opa, eu não tinha pensado nisso. Ou seja, já existe a música, já existe a comunicação por música, por voz, existe comunicação por jornalismo, por entretenimento, mas como é que eu vou entrar nesse meio e fazer algo diferente para que o mercado enxergue que eu não sou igualzinho ao futebol clube? É. Ah, mas se você chegou para ser diferente, você quer se aparecer. Dane-se o rótulo que te derem, porque vão te rotular. Exatamente por ser uma rocha mantida em pé, é que o vento vai mirar na tua direção e procurar te derrubar. E daí, se você... vai incomodar muita gente. Se você se mantém em pé, é exatamente porque a tua fortaleza, dentro do processo de comportamento e das etapas que você já percorreu no seu histórico, é que te faz ter fibra, vigor, estrutura, robustez para falar, não, é isso aqui que eu estou fazendo e não quero saber a tua opinião. Ah, isso é arrogância, é prepotência. Rotule como queira. Sim. Não interessa. Eu vou fazer isso aqui porque eu estou vendo que é isso aqui que dá resultado. As pessoas não têm essa proposta, eu estou colocando. Não tem, eu estou fazendo. Quando você vai fazer tudo igual, ou quando, pior que isso, você vai empobrecer o processo, piorou. Aí você está criando algo vazio, oco, e que vai durar pouco. Some rapidinho. A descartabilidade, ela está aí, o one way, há bom tempo. Principalmente depois que globalizaram, digitalizaram. Então, na palma da mão, você é vizinho do mundo, o mundo é teu vizinho na palma da mão. Você tem que pensar e criar e ser autêntico naquilo que você está fazendo e aguarde para ver o que vem de feedback. Não tem segredo, continua sendo a mesma coisa, o mesmo processo. Muito bem, ó, estamos tendo aula aqui, inclusive, de marketing digital, para você que está acompanhando aqui com o nosso querido TC. Ó, aproveita você que está nos assistindo agora, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like e compartilhar para todo mundo, tá bom? Lembrando que esse episódio, ele tem também o oferecimento do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Tem um aplicativo do Fernandão, ele é mais fácil para você poder comprar, lá você encontra também pelo aplicativo o telefone, o WhatsApp e tudo mais. Também no Instagram, @Fernandão Bebidas, onde lá você vai encontrar sempre as melhores ofertas também, sempre atualizado, tá bom? Com a gente por aqui, a Mariner Calçados, vai lá no @Mariner Calçados Rio Preto, são 2 lojas em Rio Preto e você, tudo aquilo que você precisa, tá chegando aí o Dia dos Pais, para você presentear o seu velho com um calçado bacana e para você também, precisa de um calçado para você trabalhar, para você ir numa festa, para você ir pra balada, tá chegando o rodeio na região, festa junina e tudo mais, na Mariner Calçados você vai encontrar tudo aquilo que você precisa, tá bom? 2 lojas em Rio Preto, Mariner Calçados Rio Preto no Instagram. Também com a gente por aqui, a Encantar e Mimos Afetivos, hoje presenteando aqui o nosso convidado com uma caneca personalizada, Gerson TC. Muito obrigado à nossa querida Renatinha, por todo o carinho, por toda a parceria também com a Encantar e Mimos Afetivos. Vai lá no @Encantar e Mimos Afetivos, para você que está a fim de presentear alguém com uma cesta, aquele presente especial para quem você ama, e você vai encontrar também canecas, copos, tudo aquilo de uma qualidade sem igual, tá? Também Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores, tá? Tem a tradicional, tem a de limão, tem a de banana, tem a caipira e tem a picante. Vai no @Farofa da Nega e também no farofadanega.com.br para você saber das novidades. Se você tem um estabelecimento e está a fim de revender, hoje a Farofa da Nega já está indo para o Brasil inteiro. É só você entrar em contato pelo site farofadanega.com.br ou vai direto no @Farofa da Nega no Instagram, tá bom? Ô, TC, a gente estava falando ainda desse pedacinho em relação ao rádio, né? Eu me lembro que uma das coisas mais sensacionais que eu ouvi, eu era ouvinte da rádio da 102, e foi quando você lançou o Rádio Cowboy.
Cara, o Rádio Cowboy era muito bacana, porque você já estava nesse meio também de festa do peão, de rodeio, e era a possibilidade da gente ter acesso a country music no Brasil, né? Por exemplo, em Paulo de Faria, igual o Gerson estava falando, a gente tinha um acesso a 102 e sempre com música e informação do rodeio, né? Ou seja, você nunca fez uma coisa enlatada, você já chegava, vai tocar música boa? Vai tocar música boa, mas eu quero dar informação. Onde tem rodeio, onde tem festa, peões e tudo mais. Isso aí também foi um grande diferencial e marcou época, né? Com o Rádio Cowboy. Fazíamos isso no sábado e colocávamos ali a agenda de rodeio, o ranking que já existia no período. Depois, mais recente, eu comecei a fazer o Arena, que esse sim era enlatado, eu gravava no estúdio e distribuía isso para algumas rádios que abordava a Roseta, a ACR, Circuito Rancho Primavera, a Liga Nacional, a PBR brasileira, canadense, americana, australiana, mexicana e a neozelandesa, porque tinha rodeio na Nova Zelândia, passou a não ter mais. Então, é uma forma de você conseguir jogar isso para o público que é carente desse tipo de informação e atualizar, divertindo ao mesmo tempo. O country music é um ritmo rico e que raramente é executado no Brasil. Claro que nesse período, quando a gente começou a fazer isso aí, a gente teve o auge do western no Brasil. Sim. Que foi na década de 90, depois década de 2000 seguinte, que o Asa Branca era o cara. E que o Circuito Espora de Ouro no Brasil, ele era um baita de um produto que, inclusive, a maior TV do Brasil divulgava isso, publicava isso, abraçava isso. Tanto que tornou-se novela, não só nesse veículo de televisão, mas em outros também. Então, a finalidade era fazer com que o western continuasse respirando alto nisso. E uma coisa muito bacana também, que nessa época, igual eu já estava falando, uma novela, né, foi feita, e inclusive o astro, vamos dizer assim, a inspiração da novela é o Tião Procópio, que é lá de Paulo de Faria, né? E teve as gravações e tudo mais na fazenda dele, e foi uma época também que deu o boom, né, em relação a country music no Brasil, não só com Alabama, mas chegava Alan Jackson, que chegou a vir, inclusive, no Barretão, né? Que era uma coisa que a gente nunca pensou que poderia acontecer na vida. Um cantor internacional como Xanai e tudo mais, que é do mundo country, que é do músico, que é do mundo sertanejo, está aqui no Brasil, na melhor festa do Brasil. E tem um outro nome que você não colocou Garth aí. Brooks. Que é o Garth Brooks. E o Brooks, ele fez o seguinte, o segundo show dele em Barretos, ele coloca com 100% da renda, isso que o Hamilton falou é interessante, revertida para o Hospital de Câncer de Barretos, porque ele, na primeira vez que veio, ele também fez isso, mas na segunda foi absolutamente admirável a atitude dele mais ainda, porque eu conheci quem conectou ele ao Prata nos Estados Unidos e ele não admitiu um centavo de lá para cá, para que ele se apresentasse em Barretos. O voo dele foi no avião dele e ele veio colocar 100% do show dele, porque ele sabia da causa, quando ele conheceu o que é o trabalho da Fundação Pio XII, que é o Hospital de Câncer em Barretos. Que, aliás, só para dar uma passada rápida, né, veio do bisavô, que era médico, Sim. o avô médico, o pai médico, e o Prata não é médico. É verdade. Porém, caiu no colo dele uma missão bem azeda, que era fechar o hospital, que tinha um déficit de milhões. E o Prata, ele foi atrás de um especialista barretense que estava em Londres, na Inglaterra, para trazê-lo para o time dele. Prata, eu não vou, porque quando eu pedi oportunidade, não me deram. E hoje eu não posso dizer não para Londres, para a Inglaterra, que me acolheu. Mas tem um irmão meu, se não me engano, no São Luís, em São Paulo, porque os melhores da América Latina são Einstein, São Luís e Sírio-Libanês. Sim. Ele indo vai fazer o mesmo papel que eu. A história é por esse caminho, o Prata foi lá e conseguiu esse profissional. Se é um oncólogo, especialista em administração de hospitais, em logística, eu não sei. Eu sei que, a partir daí, o voo da Fundação Pio XII passa a ser mais alto. Quando eu digo isso, eu quero dizer que as soluções passaram a ser mais abrangentes em nível de Brasil. E ainda bem que não tem um centavo de verba pública, porque ele tem, por exemplo, até hoje um problema político sério, se não me engano, na Rondônia, para conseguir colocar uma unidade gigante lá da Amazônia para salvar vidas. Então,
o empobrecimento da moral política no Brasil é um negócio terrível. E o Prata, inclusive, está lançando o Entre Lobos. Eu vou até mostrar a foto aqui, se você me dá essa possibilidade. Claro. É um dos caras que ajuda a deixar bem claro o quanto é fundamental você fazer desinteressadamente. Muito bem. E que é o que é feito lá. Então o rodeio tem bastante ligação com isso, o sertanejo tem muita ligação com isso. E ele é um dos caras que mais trabalha nesse sentido e consegue mobilizar lideranças Brasil afora. Vou até mostrar que está aqui, cadê a foto? Se quiser mandar aqui para mim, eu mando para o André. O André tá já, aqui, ó. já coloca. Essa foto aí. É esse livro que está sendo lançado. Você pode acessar no Instagram dele lá. Dá para ver aqui? E Beleza. é fundamental ter essa consciência, né, de que... Ó, Henrique Prata, né? Você vai lá, O Parque dos Lobos, tá? É o nome do livro. E que vale muito a pena você comprar, você adquirir aí, para você não só entender toda a história também, né? Mas principalmente poder ajudar e colaborar também. Tudo que é feito com o Hospital de Câncer, que hoje a gente fala Hospital do Amor, né? A gente realmente faz porque a gente sabe para onde que vai o dinheiro e principalmente, já está aqui na tela hoje, Gerson. Bacana, aí, ó. Muito legal, ó. Sensacional. Então entre em contato, você vai lá no @Henrique D Prata, tá? Henrique D Mudo Prata, para você já seguir também e saber como é que compra o livro aí e poder tá colaborando. E é um cowboy, né? Esse cara é um cowboy. Tem isso também. E aí tem também, depois que isso aconteceu, outras duplas também aqui do Brasil ajudaram também, alguns Tem muita pavilhões, gente, tem né? empresários, tem Sim, bancos, sim, enfim. sim. O Brasil inteiro ajuda. Porque E realmente não é só o importante. Brasil que deságua em Barretos, é a Centro-América para baixo toda. É impressionante o trabalho que faz e a gente tem que realmente tirar o chapéu e tudo que é feito, que tem assinatura do Hospital de Amor, você pode ajudar, pode colaborar, porque é muito bem-vindo e a gente sabe para onde que vai o dinheiro, para onde que é realmente usado, né? Ô Gerson, e aí nós já estamos nas arenas, agora você já começou a trabalhar aí nos rodeios, fazendo igual você falou, começando nessa locução comercial. Você se recorda da primeira festa do peão que você chegou a narrar, que você fez a sua montaria, onde foi, estava nervoso? Profissional foi em Pirajuba, no Triângulo Mineiro. O único rodeio que deu o primeiro carro, aliás, o primeiro e único, né, no Brasil, no Bareback, que era a Buffalo Company, de Jangão, Tião Procópio, Valtim Pereira, Renato Zanovello, Silmar Colombo, Carlos Granieri Madrugada, que morreu há pouco tempo, Sim. finado Madrugada, Vaca Magra, Isnar Ribeiro, Asa Branca, Django. Deu 0 grau de temperatura, um frio, e eu me recordo que tinha 45 montadas para tocar, o Asa tocou 18 e dobrou o espigão e sobrou para mim. E eu me recordo que os independentes tinha o Kaká, Marcão Abud, o Jeromim Musetti, finado Bezerrão, o Canoa, tinha mais 2 dos independentes, o Milton Coleng e o Zé Alexandre, se não me engano. Esses caras estavam lá. E daí, naquele período, isso foi em 1994, eles gravavam fita ainda. Sim. E era natural que chegasse em Barretos um monte de fita. Mais uma, não vou escutar. Não, esse daí é o cara que estava lá em Pirajuba, que é o cara que vocês perguntaram, quem é esse cara aí? Porque essa era a diferença de trabalhar onde tinha o Asa. Porque alguma peripécia ia acontecer e alguém ia ter que entrar em cena. Tinha que ficar todo mundo stand-by ali. E daí foi onde eu entrei em Barretos. Então dá a fita aí, esse cara eu preciso escutar. Então foi um tropeiro que fez isso na época, dono de touro, que era o Coquinho, filho do Wilson Piantamar, que morreu também, enfim, que fez isso, que esse cara tinha touro de rodeio e ele gostava do meu trabalho. E foi esse cara que bateu na minha porta um dia para ir narrar um rodeio amador no Parque de Exposição em Frutal, 2 da tarde, com um trio elétrico. E eu cheguei lá de tênis, de camiseta, os caras me xingaram tudo. Eu falei, que eu não queria mexer com isso aqui. Não, você tem que botar chapéu, fivela, não sei o quê. Mas o rodeio profissional, o primeiro foi em 94, que foi Pirajuba. Depois foi surgindo, né? Paulo de Faria, trabalhei em 100, Granada, Guaraci, Catanduva, no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, Frutal, Iturama, Pirajuba, Planura, Conceição das Alagoas, enfim, aí daí pra frente, Brasil afora. Antes da gente continuar falando aqui do
dos rodeios pelo Brasil e daqui a pouquinho partir para essa vida internacional, dizer para vocês também o seguinte, o Gerson, a gente está hoje aqui na Filmix fazendo a nossa gravação do nosso podcast, e o Gerson teve o Casa da Voz, né? A gente já conhecia os trabalhos do rádio, os comerciais, a criatividade, a maneira também, principalmente a desenvoltura que ele tinha em relação... Ele tem uma voz grave, uma voz potente, mas às vezes você ouvia, você sabia que era a voz dele, ele conseguia fazer essa mudança para que realmente ele pudesse interpretar o melhor e dar o melhor da sua voz para que o produto fosse realmente bem exposto em relação ao rádio ou para a TV, né? Hoje em dia, em coisas de internet e tudo mais. E eu me lembro também que várias festas do Peões que eu fui, e tal, o locutor tinha vinheta, abertura com a sua voz. Que você já fez esse trabalho também para muita gente. Isso começou quando a gente fez uma abertura para Piracicabano e despretensamente, tá? E ficou por aí. Isso foi em 2000. No mesmo ano, nós estávamos trabalhando em Jaboticabal e nesse período o ET era o DJ do Almir Câmara. Sim. Daí o ET falou que queria trocar toda a plástica de vinheta do Almir e me deu liberdade para isso. Então a gente veio com uma linha de rock and roll agressivo, trazendo para esse lado UFC, MMA. E eu falei, ó, não assusta, porque nós vamos tirar isso aí tudo. Sim. Vamos eliminar isso tudo, tal da emoção, adrenalina, ou seja, termologias já muito usadas. Muito batida, tá? A gente vai tirar isso aí tudo, vai descortinar isso aí tudo. E foi o que a gente fez. Então, o Almir foi o primeiro cara que levou isso para o Brasil inteiro. Mas antes dele teve um trabalho que fizemos para Piracicabana e ficou por ali mesmo. E o Câmara adotou 100% da plástica nossa. A partir daí, o meio começou a requerer isso. E a gente gravou o Top Team Cup, que era o circuito cristal, que era um formato da PRCA dentro do Brasil, Sim, sim. que era comandado pelo Zé Wilson Freire, que ainda era dos independentes, que foi um campeonato completão de cavalo, de touro, de tambor, enfim. A gente gravou o Brahma Super Bowl PBR, que durou 8 anos, era na voz nossa. Assim como hoje voltamos a gravar a PBR para o Brasil, que hoje é o Adriano Moraes, que é o CEO da PBR 100% no Brasil. Sim. Roseta, que é o campeonato do Henrique Moraes, toda a plástica de vídeos da Roseta, o Moraes ele dá a liberdade da gente criar os textos para isso. Você vai achar um vídeo lá que é Curral de Elite, você vai achar vídeo que é Copa Panther de cavalo, você vai achar trabalhos nossos em vários segmentos e a gente passou a ser um referencial nisso, porque a criação ela veio encorpada, robusta, agressiva, com uma linguagem diferente do texto, porque quando você está ali na arquibancada, no camarote, ou seja, em que lugar for, dentro de um rodeio, e ouve o som atingir seu ouvido, e isso é poluído, isso desagrada. Sim. Quando isso está claro, específico, limpo, não tem pirotecnia, e vem com uma linha impactante, interessante, criativa, ou cinematográfica, tem uns que, por exemplo, como o Cuiabano Lima, que tem trabalho nosso, ele funde o texto que a gente colocou ali com video wall e joga no big screen, lá numa baita de uma tela, você tem duplo estímulo, você tem o som e a imagem e tal. Então há um aproveitamento maior e então, automaticamente um envolvimento maior de quem está ali. Porque o raciocínio que você tem não é todo dia que as pessoas estão ali para assistir um rodeio, para ver um rodeio, para ver um louco em cima de um touro, em cima de um cavalo. E você tem que pegar esse cenário e trazer as pessoas para dentro dele. Então aí você tem que pegar o narrador que requisitou uma vinheta de abertura tua e conectar ele ao mercado contratante, ao mercado de fã, ao mercado patrocinador e finalmente a comunidade do meio. E quando você entende o que é essa engrenagem toda da indústria, você consegue traduzir isso na criação de um texto e finalmente para gravar isso, sonorizar isso, vocalizar isso, interpretar isso e produzir isso. Cada vez que a gente usa uma abertura, por exemplo, do Luciano de Oliveira, que é daqui de perto, Fernandópolis, as bases que a gente usou numa abertura dele vão morrer, nunca mais a gente usa para nada. Então aquilo é exclusivo para uma plástica dele. Como tem casos de gente que me liga, quanto é para você fazer um pacote X? Eu falo, dá para você mostrar o roteiro?
Sim, eu fiz um texto legal aqui e tal. Daí o cara mostra o texto. Amigo, esse texto quem fez? Não, fui eu mesmo. Falou, você desculpa, esse texto é da Roseta, você está falando com o criador do texto. Pronto. Já na tora, assim. Mas sem nenhum problema, natural. Desculpa, TC, não sabia que era teu e tal. Mas a gente está aqui para criar algo seu. Você quer que a gente desenvolva algo seu, com uma linguagem que é para você, que é exclusiva tua, enfim. Começamos a introduzir algumas frases de efeito em inglês no meio, para exatamente trazer esse processo mais para o imaginário cinematográfico, que causa aquele impacto ali na abertura, e aí tem todo o envolvimento de fumaça, luz, porque a produção de Arena levou muito para isso, né? Então, para combinar com esse momento e respirar isso, a gente passou a fazer isso e, enfim, foi progredindo dentro desse processo, e já está com 23 anos que a gente faz essas aberturas e vinhetas de rodeio, áudio para documentário e assim sucessivamente. Foi pegando e virou um negócio que está aí hoje no Brasil inteiro. E uma coisa que facilita bastante é que, como você também convive com a maioria desses caras, você já sabe também da personalidade deles, você já sabe o que eles gostam, você já sabe como que é a atuação deles na arena, e aí você consegue já imaginar e criando as coisas para poder chegar naquilo que o cara com certeza vai gostar e vai usar, né? É o que você falou aí do perfil, quando não tem um referencial ainda, é um profissional que não tem histórico, a primeira coisa que eu peço é um link. Você tem um link para me mandar, para eu ter ideia de como é a tua conduta, porque senão você vai cavar água em pedra. E já teve ocasiões assim de você ter que pegar um narrador de rodeio que estava brotando, começando, e o que você criar aí está criado, TC. Você fala, caramba, como é que eu vou criar algo do cara que não existe? Por um lado é bom porque é desafiador, que você vai ajudar num processo que deu start daquilo. Sim. Mas por outro, você tem um vazio ali que, não, com todo respeito, você não tem por onde pegar ainda. Então, quando surge algum novato, eu peço um link, que é natural hoje, que todo mundo grava, e daí você tem uma ideia do ritmo que é, para você falar, opa, isso aqui combina com esse cara, vou fazer isso aqui para ele. Show. No ar hoje está aqui no trecho com o nosso querido Gerson TC. Mais uma vez, hein? Não se esqueça aí de clicar aqui, já se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like e compartilhar com todo mundo, tá? Mandar aquele salve pro Denelson e toda a galera da Interessências, que tá junto com a gente por aqui também. Aromatizadores, perfumes finos, matérias-primas, essências, óleos essenciais. Você pode comprar também pelo WhatsApp, tá? 981057300, 981057300, ou vai direto no @Interessências no Instagram para você conhecer um pouquinho mais. Quer saber de tudo que acontece lá na loja? Vai no interessências.com.br. Cara, lá você vai encontrar um mundo de perfumes finos e também tudo aquilo que você precisa, inclusive para você poder fazer o seu curso, tá? Interessências.com.br. Junto com a gente também por aqui o Marcão Imports. Para você que é apaixonado aí pela linha Apple, lá no Marcão você vai encontrar o iPhone, MacBook, tem também iPad, tem o Apple Watch e tudo aquilo que você precisa, principalmente para dar aquela reparada no seu telefone. Seu telefone trincou a tela, quebrou, o Marcão tem uma tecnologia, tem um aparelho exclusivo onde ele vai conseguir fazer a recuperação e vai restaurar aí todo o seu iPhone, beleza? 997597338, 997597338 e lá no Instagram, Marcão Imports RP. Temos um vídeo aqui também do nosso querido QAP Brasil, tá bom? Que tá junto com a gente por aqui, é uma loja de armas e munições, que vai ter um evento agora logo, e a rapaziada vai estar com a gente por aqui também, para poder trocar uma ideia sobre o Estatuto do Desarmamento, logo aqui no ar. Roda aí o nosso tape do QAP. QAP Brasil, Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e
toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil, Armas e Munições. Estamos de volta por aqui hoje com Gerson TC, diretamente aí do canal No Trecho, tá bom? Para você que não acompanha ainda, você pode ir lá no @Gerson TC também no Instagram para você conhecer um pouquinho mais. Já já nós vamos estar entrando naquela parte do internacional, do rodeio dos Estados Unidos. Só falando aqui da T-Flow, que é a marca dos artistas, tá junto com a gente por aqui também. A T-Flow que veste também o Hamilton Trevisan, não sou artista, mas estamos junto aqui. Então um salve aí pro nosso querido Luan, toda a galera da T-Flow. Tem o @UseTFlow. Na última semana foram inauguradas mais 4 lojas, tá? As franquias só estão aumentando e a T-Flow tá chegando no Brasil todo. Vários lugares realmente que com certeza hoje tem a marca T-Flow. Tem parceria com o Felipe Araújo, onde você tem também os bonés da marca Respeita a Minha História e, é claro, tem também com o Arthur Aguiar. Vem a nova coleção, tem a coleção inverno que inclusive tá com preço especial. Vai lá no Iguatemi, @T-Flow Iguatemi Rio Preto, para você saber das novidades também. E com a gente o Maridon Burger House, a melhor hamburgueria da cidade. Cara, lá você encontra o hambúrguer, é feito com carne Angus na churrasqueira, tá? E aos domingos tem aquela costelinha barbecue para você retirar. Quer saber informações? Vai lá direto no @Maridon Burger no Instagram para você saber mais da melhor hamburgueria mais premiada de São José do Rio Preto. Maridon Burger House, beleza? Estamos de volta com o TC por aqui. Ô Gerson, nessa carreira que você tem aí de tantos anos, várias décadas já no mundo do rodeio, uma das coisas que eu fico realmente muito impressionado é a quantidade de pessoas que te vê como uma das personalidades mais queridas do meio, seja pelo respeito que você tem por todos os profissionais de arena, desde o salva-vidas, o cara que abre o brete ali pro boi sair, e também os peões, a convivência que você tem. Isso é uma coisa realmente aí que você, durante a sua vida inteira, você deve ter um orgulho muito grande, né, de ter essa porta aberta em todos os lugares, porque o respeito, a admiração, e principalmente em relação ao meio, é muito bacana quando alguém fala no nome Gerson TC e alguém tem alguma coisa boa para falar a respeito. Cara, o que te conecta com as pessoas é exatamente o respeito. E o que te afasta delas é a mesma palavra. Para muitos, o respeito passou a ser algo fora de cogitação, mas a geração nossa, ela é da hierarquia do respeito, da responsabilidade. E o que você tem que ser na vida é autônomo, independente, articulado, bem resolvido, para lá no final você ser um cidadão de boa reputação positiva. Na vida profissional reflete da mesma forma. Esse meio, que é um meio muito glamouroso, o meio do rodeio, ele é uma universidade que não há processo acadêmico no mundo que vai te formar melhor do que o rodeio forma. Ali ou você se torna malandro, pilantra, vigarista ou sujeito homem. E fora do rodeio também é a mesma escolha, claro, mas dentro do rodeio, particularmente, isso funciona muito. Então não adianta você chegar dentro do rodeio, que é um meio glamouroso, e o que mata é a vaidade, o orgulho e o egoísmo, isso aí é veneno. Sim. E abraçar esse lado glamouroso e subir no pedestal, achando que está tudo muito lindo, fantástico e maravilhoso, atropelar pessoas, atropelar processo, pular barreiras, pular páginas, que você não vai chegar a lugar nenhum. E uma coisa interessante também em relação, por exemplo, igual você estava falando que você tinha criado a Arena também. Inclusive, acho que o Pacabá fez parte do Arena, não foi? Aqui em Rio Preto, no estúdio. A gente foi no trecho, né? Já era no trecho. Já era no trecho. Eu lembro também que quando o Gerson veio, né, eu falei assim, pô, cara, a Rádio Líder podia chamar o Gerson para fazer a voz padrão da rádio aqui, a gente fazer algumas coisas, mas aí é uma rede, aí tinha que fazer e eu sempre falava, gente, vamos fazer as vinhetas com o Gerson, tem coisa aqui, principalmente pro jornal, as coisas mais sérias, o impacto da voz é diferenciado. E aí eu me lembro que quando nós recebemos esse
convite para poder participar já no trecho, né, que era aqui em São José do Rio Preto. O Pacabá foi lá, na época era eu, a Flavinha e o Juninho que hoje está em São Sebastião, está lá na Morada FM. Um abraço aí para o nosso querido Teitei. E aí foi uma outra parte que foi, eu acho que antes de você já ir direto para o Rio, para os Estados Unidos. A gente tinha um estúdio ali na Mogi de Onça. Sim. Enfim, depois veio o Covid, parou tudo. Sim. Tem uns processos aí que estão pela frente que vão ser retomados e a ponte para a Austrália, para o México, para o Canadá, para os Estados Unidos, ela só vai sendo expandida. Mesmo porque os melhores da modalidade são americanos e brasileiros. Sim. E é natural que cada vez mais o intercâmbio de buscar brasileiro é algo natural. A PBR está fazendo isso com frequência maior ainda. A PRCA passou a fazer isso já há algum tempo, no vínculo que ela tem com a Liga Nacional de Rodeio, que reza embaixo do guarda-chuva dos independentes, da Liga Nacional, da Senar, que é a Confederação Nacional de Rodeio, que é o caminho por onde os cowboys podem chegar ao The American, que é um evento que tem na transição ali de fevereiro para março em Arlington, no estádio próximo do Dallas Cowboy, que é Arlington, na Grande Dallas. 80 mil lugares. E ali você tem um rodeio de 3 milhões de dólares. O Kaique Pacheco venceu a última edição desse evento, levando um baú de nota, 2 milhões e 100 mil dólares. Ele teve que pegar 2 baús de nota, pôr na caminhonete e levar para casa. Como que foi essa sua chegada, essa sua decisão de ir embora e ir para os Estados Unidos e poder trabalhar com o rodeio? É porque já tinha, acho que vários brasileiros já estavam lá, né? E já estavam tentando percorrer esse trecho aí. E como que foi esse start? Você falou assim, cara, eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, eu vou para lá, eu acho que lá é que eu vou conseguir fazer o que eu quero e vamos desvabrar, vamos em novos horizontes. 14 anos de idade, a minha vontade de viver nos Estados Unidos já era muito grande, que tinha um amigo que já morava lá. E depois que eu comecei a fazer rádio em Santa Fé, eu recebia fitas de rádios de Orlando, recebia fitas de rádio de New Jersey. Então, eu tinha vontade já de sumir para os Estados Unidos. Mas quando eu comecei a intercambiar dentro já do processo do rodeio, exatamente vendo um lado que uma boa parte ainda não colocou em pé para funcionar, porta aberta principalmente pela PBR. E dentro disso, você pegar a história do rodeio brasileiro, que a maioria acha que o primeiro cowboy que foi para os Estados Unidos e trouxe a corda americana foi o Tião Procópio. Não foi. O próprio Tião tem a humildade de reconhecer isso. Sim. Foi o Tibério. O Tibério foi o primeiro cara que fez esse caminho de vínculo do rodeio brasileiro com o rodeio americano e de trazer essa corda bendita americana para cá e o vínculo de expandir o rodeio de touro no Brasil. O Tibério é irmão do Pilinha, que é um cara lá de Uberaba. Os caras eram muito ligados a esse meio. Depois do Tibério foi o Djangão, que o Djangão montava bareback. Sim. E o Djangão é um cara que é oriundo de Guarulhos. Você fala, peraí, um cara da grande São Paulo, cowboy. É muito comum, né? Depois veio o Tião. Depois do Tião, outros caras foram como o Silmar Colombo, Paulo Emílio. A companhia Paulo Emílio nasceu daí, da vontade do Paulo Emílio querer ser bull rider, cowboy, montar em touro. O Snar Ribeiro e depois o Adriano Moraes. Porém, esse foi o primeiro fenômeno brasileiro. Sim. Na América. Com lesões, sem lesões, ele foi o primeiro tricampeão da PBR, Professional Bull Rider, que é a maior associação desse meio no mundo. O Vilmar Felipe seria um astro internacional caso tivesse persistido nos Estados Unidos, tanto que quando ele substitui o Adriano Moraes na primeira final em que o Adriano machuca na PRCA, os gringos entendiam já quem era o Vilmar Felipe. E na segunda vez que ele vai substituir o Adriano, os caras já falaram assim, não, esse daí não. O Adriano brigou para que ele fosse o substituto, porque eles sabiam o potencial do Vilmar. Opa, a gente está tirando um e está colocando um melhor ainda. Era isso que ficava na cabeça deles. E o Vilmar machuca também, lesiona também durante uma final. Isso já era Las Vegas, no Thomas & Mack, que é um estádio que está na cabeceira do aeroporto ali. Então a história do Brasil nos Estados Unidos, de lá para cá, ela passou a mudar muito, não só a plástica do rodeio brasileiro, mas hoje você vê os bull riders americanos montando
você vê que tem ali estilo do Adriano, tem estilo ali do José Vitor Leme, que é o atual bicampeão do mundo. Sim. Tem um pouco de Silvano Alves em cada um. Tem um pouco de José Vitor Leme, de Renato Nunes, de Guilherme Marcos Sabão, de Ednei Caminhas, que esses caras todos são campeões mundiais. De Palermo, que foi o único tricampeão da final de Las Vegas até hoje, da PBR. Ou seja, o estilo de montaria brasileiro, que lá atrás era totalmente referenciado, buscava referência no rodeio americano e trazia para cá, hoje é o contrário. O americano, ele se espelha muito no brasileiro para montar em touro. E com o advento agora do PBR Team Series, que é uma liga que criou os times, vai ficar mais evidenciado ainda, porque nos times tem brasileiros e americanos, tanto que recentemente em Americana teve uma inserção do Austin Gamblers, que é o time do José Vitor Leme, do Salgado, do Lucas Divino, do Montanha e do Ramon de Lima, com o Adriano Moraes, que é um dos coaches do time, intercambiando em Americana, intercambiando aqui no Brasil, para o americano entender. E desse time americano teve o Austin Richardson, que é um moleque novo, o Ezekiel Mitchell, que é um moleque muito talentoso, mas muito meio displicente e invigilante em cima desses touros. A oportunidade de aprimorar. Eles trouxeram o Jim Bowie, que é o cara que faz todo o treinamento de biomecânica deles. Então hoje essa questão dos times, que trata como liga mesmo, são 4 times de um lado e 4 de outro, e 0 no playoff, eles vieram para arrombar com tudo em relação à mudança de comportamento mental, esportivo e, finalmente, de business, de pegar esse produto e vender para o mundo, pelo Right Pass, pela CBS. Então, tem muito brasileiro novato aí que já está com passaporte carimbado e o visto aprovado para fazer parte de times. O time, você vai assinar um contrato por temporada ou não. No time, como acontece no futebol, no basquete, você vai avaliar o passe de alguém e comprar, trocar, vender, interromper um contrato. Então você pega lá, por exemplo, o José Vitor Leme foi o MVP do ano passado, que é o Most Valuable Player, que é o jogador mais valioso da temporada, que isso é normal na NBA, por exemplo. E você vai dizer assim, quanto é que eu pago para ter esse cara no meu time? Ele é o atual bicampeão do mundo, ele é o atual quebrador de recordes, ele é o atual vice-campeão do mundo, de novo vice-campeão. Então essa indústria que a WME, a YMG, que são as donas da PBR, donas do UFC, que rezam embaixo do mesmo guarda-chuva, é uma indústria que eu não sei nem te falar que valor que ela tem hoje em nível de bolsa, tanto que quando a PBR foi fundada em 92, foram 20 bull riders, 20 cowboys, cada um colocou $1.000 de ações, que virou milhões depois. Eu não sei te dizer hoje quanto vale uma ação que um Justin McBride investiu lá de $1.000 e quanto ela vai valer. Eu sei que é milhões. Então isso tudo tem um processo do brasileiro. E aí você vai passar pelo tropeiro, você vai passar pelo porteiro, você vai passar pelo juiz de rodeio, você vai passar pelo criador de touros, você vai passar pelo cara que pilota o caminhão e leva os touros, você vai passar por tantos e tantos nomes, americanos, brasileiros, canadenses, mexicanos, para chegar ao tamanho que está a coisa hoje. Show de bola. Não esqueça aí, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like, compartilha com todo mundo. Hoje com o Gerson TC aqui, No Trecho, falando um pouquinho sobre essa história de vida dele também e contando um pouquinho mais sobre o rodeio, principalmente dos brasileiros nos Estados Unidos, tá bom? Queria aproveitar aqui nesse momento para poder falar com vocês sobre a Baroni Transportes. Cara, a transportadora Baroni é sensacional. Ela faz cargas fechadas e coletas na Grande São Paulo, todas elas com seguro, tá? Então, se você está precisando de uma transportadora de qualidade, com responsabilidade e agilidade para a sua empresa e para a logística da sua empresa ou até mesmo para a sua mudança, procure a Baroni Transportes, tá bom? 3223-4432, tem também o 98201-0228, Baroni Transportes com a gente também aqui no ar com Hamilton Trevisan. Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, são 5 lojas aqui em Rio Preto, 7 lojas no total.
tem na cidade de Ibirá, tem também em Badiba City, e em Rio Preto você vai encontrar na Fernando Costa, na Nossa Senhora da Paz, tem na Constituição com a Delegado e tem Mercadão Agropet também no Rio Preto Shopping e também lá no Shopping Cidade Norte, tá bom? Você vai direto no @Mercadão Agropet para você saber das novidades. Vem aí um novo Pet Day, tá? Que vai acontecer agora no mês de agosto e vem a 8ª loja do Mercadão Agropet, logo aí Juarez, a lei, toda a galera fazendo aí com certeza que o Mercadão Agropet chegue cada vez mais perto, inclusive de você. 5 em Rio Preto, tem uma em Ibirá e uma também na cidade de Badiba City. Vamos dar um recadinho aqui da Clínica Sivieri, que está junto com a gente. Essa semana nós tivemos a nossa querida Maria, foi lá visitar a doutora Fran. É uma clínica especializada, incrível o trabalho que o pessoal faz. E o doutor Tiago tem um recadinho para dar para você agora, aqui direto no Ar. Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Tiago. Boa, beleza. Um abraço aí, doutor Tiago, doutora Fran, todo o pessoal da Clínica Sivieri junto com a gente. Mandar um abraço também para o Rogério Simão, arte finalista, que é o cara que cuida de todas as artes que a gente coloca aí no nosso Instagram, tá? Por falar nisso, aproveita também, já clica aqui nesse QR Code, você vai encontrar tudo que você precisa em marketing digital e principalmente para você que está a fim de empreender na internet, né? Através aí da mídia social. Vai direto aqui no Blanco Marketing e Empreendedorismo, tá bom? Blanco Marketing e Empreendedorismo junto com a gente também aqui no ar. Ô, TC, você é um cara que você acompanhou aí, você estava falando, até eu queria fazer uma comparação, desculpa, o Milton Neves do rodeio, porque, cara, você decora tudo, né, velho? Assim, o nome dos peões e tudo mais, a história realmente. Você vivenciou essa história do Adriano Moraes, do Vilmar Felipe e outros até antes, né? E hoje a gente vê essa nova safra também desses peões e que está fazendo bonito nos Estados Unidos, que com certeza está dominando. Em relação hoje a gente sabe que a segurança é bem maior, né, do que era antigamente. Antigamente todo mundo montava com o chapéu mesmo, hoje já tem o capacete, tem tudo mais para poder proporcionar uma melhor segurança, não só para o peão, também quanto para o animal. O que você pode me falar em relação, para todo mundo que está assistindo, em relação às técnicas? Teve muita mudança, o aprimoramento, igual você falou, hoje você vê os peões dos Estados Unidos, muitos deles têm as técnicas de peões que eram aqui do Brasil, que são aqui do Brasil, né? O crescimento, essa evolução que teve em relação aos competidores. Cara, primeiro que o atual campeão do mundo é brasileiro aqui do lado, que é o Rafael José de Brito, Potirendaba. Esse cara fez um negócio que dificilmente um outro bull rider vai fazer na história da PBR. Ele foi o único até agora a faturar a fivela do ano, $1 milhão. A fivela da final, $350 mil. E a fivela de Rook of the Year, que é a revelação do ano. Então, ao todo, ele chegou a quase $1.700.000. Numa temporada curta, porque o campeonato ele era o ano inteiro da fivela individual. Ele passou a ser metade do ano fivela individual, metade do ano o PBR Team Series. Sim. Nós estávamos lá na final do Team Series em novembro do ano passado, que foi a final de times, e o time dele, que é o Texas Rattlers, ficou em terceiro. Ele chorava no fundo de brete, porque ele caiu do primeiro touro, caiu do segundo, caiu do terceiro. No quarto touro dava apelo. Apelo é quando você está fora da regra, tocou no touro, tocou no corpo ou em alguma outra parte que não possa. E ele vai então parar no quinto touro dele, se não me engano. O que ficou na cabeça dele? Poxa, nós chegamos em terceiro porque eu desperdicei meus touros. E como é 8 segundos, ele tinha caído do primeiro touro, faltando pouca coisa para 8 segundos. O segundo, mesma coisa. O terceiro touro que deu apelo dele era uma montaria para 92. O outro que chegou também 7 alguma coisa era para 90 e pedrada.
Então era tudo avaliação alta. Então na cabeça dele, 2 touros que ele parasse, por exemplo, colocaria o Texas Rattlers, no mínimo como vice-campeão. E o Cody Lombard, que é o coach, o treinador do time deles, olhava para a cara dele e apontava para o nariz dele. Eu estou diante de um campeão mundial. E falava para ele, você é um campeão mundial. Ele chorava. O Ednei Caminhas, que é campeão mundial de 2002 e veterano montando 48 anos, estava do lado e viu isso. E aí eu me recordo que a gente ficou no mesmo quarto em Las Vegas, na final mundial. Rafael, ele falava assim, TC, essa história aqui é dura, blá blá blá, eu tô aí, né? Se bobear eu vou levar. E de fato tornou-se o campeão mundial. É um cara que falou, Rafael, você é o único cara que tem no mundo dos rodeios um tropeiro à sua disposição, um bullfighter à sua disposição e uma tradutora à sua disposição, que é a Katie. Ele estava morando no rancho do Rookin Ranch, que é o rancho que ficava em Crone, mudou agora para Oklahoma. Do Laramie, que é o dono do UPA, que é o touro do mundo, bicampeão do mundo. Esse touro foi o touro que fez a nota recorde recente e que quebrou os recordes da PBR com José Vitor Leme, 98,75, foi a maior nota da história. Eles tiveram 5 encontros, ficou 4-1 pro Leme, o José Vitor Leme, que é o atual bicampeão. E o Péssimo, que é o cara que fazia a dupla com o Gauchinho, como os 2 melhores bullfighters, salva-vidas aqui no Brasil, sim, também está lá nesse rancho. Então ele estava ali, nesse lugar. Tinha touro para treinar, tinha tradutora, ou seja, a oportunidade de aprender inglês direto. E esse cara chegou e arregaçou com tudo na final. E tudo que precisava para ele ser campeão do ano mundial aconteceu. O Kaique Pacheco quebrou a canela, estava liderando o campeonato. E mesmo com a canela quebrada e ausente, sem montar, ele acabou o campeonato em terceiro. O José Vitor Leme, que foi o vice-campeão do ano, que poderia levar a fivela de tricampeão, ele não caiu, ele foi derrubado de 5 touros seguidos, para parar então no 6º touro. O Cooper Davis, que é campeão mundial, que também tinha condição da fivela, também foi derrubado dos seus touros, porque há uma diferença quando você cai e quando você é derrubado. O Ty Murray, ele falava, e o Adriano Moraes também, que quando você cai do touro, essa parte do teu ombro vai tocar no chão. Aliás, quando você é derrubado, sim, do touro, você é derrubado. Quando você cai, significa que você tinha controle da situação e abortou por alguma incompetência ou erro primário. E poderia evitar esse erro, que é quando você desce com as botas no chão, sim, você desce de pé. Quando você é derrubado, você vai bater as costas ou o ombro, essa parte aqui vai para o chão. Então, o Doran Castle, que é outro moleque novo, que tinha condição de ser campeão e levar a fivela do ano, também foi derrubado dos seus touros. E aí o campeonato termina com o Rafael José de Brito em primeiro, o Leme em segundo, o Pacheco em terceiro e o Winkson em quarto. 4 brasileiros levando tudo. Na final, que é a etapa final, o Rafael José de Brito em primeiro, campeão da final, o Winkson em segundo, o Ramon em terceiro. Então veja que a superioridade do Brasil, ela foi muito grande esse ano. São 13 títulos já dos mundiais. E 350 mil é que pagam a final, dólares, 350 mil dólares. Então, respondendo, é bem amplo você colocar na mesa aqui e responder a tua pergunta em relação à questão de segurança. Nunca houve tanta lesão como esse ano, 33% de aproveitamento só de bull riders, ou seja, o resto foi touro. Então é praticamente 70 para os touros e 30 para os campeões. Foi esse o placar do ano. Porque a velocidade de genética ela é muito rápida. Sim. Hoje a genética de lá está vindo para cá. Também tem ido genética daqui para lá, porque os touros daqui são mais longos, caneludos, mais altos, carcaça mais alongada, mais pesados. Automaticamente, menor velocidade, menor intensidade e, fundamentalmente, temos aqui um colchão de areia que é dessa altura, essa fundura, aliás, e ao mesmo tempo que dá o conforto de não ocasionar lesões, quando você perguntou de segurança, tira a velocidade dos touros. Lá não é. Lá é chão duro. Sim. Lá é chão duro. Eles trambulam, isso aqui, não chega a 5 centímetros de trambulamento. Ou seja, a terra ela é batida e você olha para a arena, está uniforme, você acha que é macio, cai ali. Teu cotovelo vai, ombro vai, tudo compactado, joelho vai, tornozelo vai, cóccix vai, que é o osso da bunda. Então, tem que aprender a cair. Tanto que eles estão tendo bastante treino físico hoje para preparar o corpo para as quedas. Então, não é só porrada de touro mais, porrada no chão. E isso tudo
dá maior velocidade para a boiada deles, que já é uma boiada mais rápida, mais explosiva, mais agressiva. Eles têm uma rusticidade que vem sendo cruzada há tempos, por volta de 100 anos. Então isso dá uma genética de touro com performance mais rápida, mais agressiva, mais intensa. Eu costumo dizer que os touros de lá são touros de 30 segundos, porque tocou a buzina de 8 segundos e você falar, não engatou nem a terceira ainda. Tem a quarta e a quinta marcha para explorar ainda. E a respeito da segurança, o uso do capacete, ele já é estatutário dentro da PBR Internacional. Sim. Não me recordo agora se é para os nascidos de 92 para frente, uma coisa assim. E os nascidos disso para trás podem montar com chapéu. Então tem uma idade mínima lá que é lei. Então o que vai acontecer? Como os novos vêm entrando, daqui a pouco está todo mundo montando de capacete. Aí você fala, mas por que capacete? Porque se tornou uma modalidade considerada esportiva e não mais western a campo. Porque a campo foi daí que veio o rodeio do México, depois Estados Unidos, Canadá, Brasil, enfim. Era uma coisa do cowboy, do sertanejo, do peão de fazenda. Então ali, naturalmente usando chapéu, ele levou isso para dentro. E o capacete como protetor hoje, além do colete, é um dos instrumentos que de fato evita. E mesmo tendo, tem muita pancada braba que tira, igual tirou o Fabiano Vieira, Sim. de campo, que é um cara que aposentaria ano passado, um dos mais clássicos do Brasil, não está mais na profissão por causa disso. Outro peão também que ficou fora durante várias etapas foi o Denner, né? O Denner é um cara que lesiona muito. Ele terminou o campeonato em sexto esse ano e foi um dos mais constantes na reta final. O Denner foi um cara que desbancou touros nessa reta final com um desempenho e com vitória. Não me recordo agora qual foi a etapa que ele venceu, se foi Albuquerque, não me recordo agora, 3 ou 2 etapas antes da final. E como ele lesionou demais, ele não chegou à fivela mundial. Mas o Denner sempre foi um cara constante de estar ali nos top 3, top 5, top 8, top 10 para frente, que é o lugar dele. E esse ano finalizou em sexto. E mesmo assim, com tudo isso, ainda chegou em sexto, né? Exatamente. Que é um patamar. Também é lá de Paulo de Faria, então a gente torce. Está no Brasil, assim como o nosso querido Rafael, a gente vai já estar agendando para poder bater um papo com o Denner antes de ele voltar. Acho que ele volta no dia 10 para os Estados Unidos. Inclusive... O Denner, inclusive, está no... Eu não sei se ele renovou com o Nashville Stampede, que foi o time campeão do ano passado, Sim. na liga do PBR Team Series. Desse time, para você ter uma ideia, 9 campeões, 9 bull riders, 9 cowboys, aliás, 12, dos quais 9 brasileiros, e você desloca 7 para ir ao evento, dos quais 5 são titulares e 2 são reserva. Então o Denner estava nesse time. Eu não sei se ele ainda está no Nashville Stampede, que tinha ele, Silvano Alves, o Salgado, o Salgadinho, né, que tem 2 Salgados, o Gladson, o Rafael Henrique, tem mais, enfim, não me recordo o nome de todos eles agora. O Kaique Pacheco, o próprio Silvano Alves, eu falei que é tricampeão do mundo, pilotado pelo Justin McBride. Então foi o time que estava lá na lanterna durante bom tempo no campeonato todo, quase que a temporada inteira. Sim. E como zera no playoff, foi o time que chegou e arrebentou com tudo na final. E levou. Mandar um salve aqui pra galera da Casual Uniformes, tá junto com a gente por aqui, tá fazendo também todas as nossas marcas aqui também do Noir. Mandar um abraço aí ao nosso querido Tiagão, Casual Underlines Uniformes, Casual com K, uniformes para empresas, promocionais, escolares, esportivos, industriais, hospitalares, para restaurante, condomínios, construção civil, franquias e muito mais, tá? Vá no 991931646, 991931646 ou @Casual Underline Uniformes, para você saber das novidades da Casual. Mandar um salve também pro pessoal da Estilo Estética Automotiva. Mandar um abraço pro Marcelão que levou uns tombos esse tempo atrás aí, mas está sempre junto com a gente por aqui. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua força também. O serviço de detalhamento automotivo e proteção de pintura com qualidade e também preço justo, tá? Você pode procurar a galera da Estilo através também do Instagram, que é o @estilo, tá bom? Com Y, Estética Automotiva, ou pelo 981769568. 981769568. Pra gente fechar aqui os nossos patrocinadores, eu queria falar aqui da Doutora Infonet. O Botini tem um recado pra gente aqui. Fala com a gente, Botini. Seu notebook ou computador está travando, muito lento ou ainda abrindo janelas sem controle? Sim, Botini
fique tranquilo, a Doutor Infonet tem muitas opções incríveis para salvar os seus arquivos. Eles sempre dão prioridade total para qualidade, rapidez e economia. Veja agora alguns preços incríveis. Formatação sem backup, só R$ 90. Formatação com backup, apenas R$ 119,90. A Doutor Infonet salva fotos, vídeos, músicas e documentos. Eu, Botini, recomendo. Vem pra cá, entre em contato agora mesmo com a Doutor Infonet. Valeu, Botini. Não esqueça, hein? Compre. Vai direto no doutorinfonet.com.br. Mandar um salve aqui pro Joe Wood, que vai estar junto com a gente também por aqui no Noar nessa próxima temporada do mês de julho, tá bom? TC, pra gente encerrar aqui, para fazer essa última parte, queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto aí, o No Trecho, e como que é essa vida nos Estados Unidos, a sua adaptação. Gostaria até que o André, daqui a pouquinho, a gente vai colocar com áudio aqui um vídeo, se você me permitir, um vídeo que o Gerson, inclusive, hoje, né, já está no canal e que eu achei extraordinária, que é a história do brasileiro que hoje mora nos Estados Unidos, há 23 anos, e, cara, a interpretação, a voz, é uma coisa emocionante, é uma história sensacional. Vamos fazer o seguinte, André, vamos rolar o vídeo primeiro, que aí a gente já comenta sobre o vídeo e já conta a história um pouquinho aqui do Gerson nos Estados Unidos. Marcelo Nunes da Rosa live starts early in America between 3 a.m. and 5 a.m. A vida de Marcelo Nunes começa cedo na América, entre 3 e 5 da manhã. His daily routine includes to clean the kitchen and prepare coffee. Faz parte da rotina diária limpar a cozinha e preparar o café. Before leaving home, he gets the lunch ready. Antes de sair de casa, deixa o almoço pronto. Since he has a short time, he takes food to have a lunch at work. Como tem pouco tempo, leva comida para almoçar no trabalho. Esses anos que você já está por lá, principalmente a interpretação que você tem, que já era conhecida aqui também, e esse trabalho eu achei espetacular. Ontem eu vi o spoiler, que você falou assim, amanhã vai ter vídeo novo no canal, e o spoiler eu já fiquei emocionado, e quando eu estava assistindo a história, o começo dele, saindo, lavando toda a louça, levando a filha para escola, isso aí é uma das coisas mais sensacionais, que é a vida realmente de um americano, né? No caso do Marcelo, esse é o Marcelo Nunes da Rosa, ele foi o cara que, dos irmãos, são 5 irmãos que montam touros, inclusive no Fearless, são 6 episódios, não sei se você já assistiu, quem não assistiu assista, tá no ar lá no YouTube à disposição, foi feito o Fearless, se não me engano, foi em 2016, tem a história do campeão mundial de 2010, que é o irmão dele, o Renato Nunes, ele foi primeiro que o Renato para lá, são 5 irmãos de Boritama. Eles são Roberto Carlos, Renato Nunes, Marcelo Nunes, o Jaider, eu não lembro agora o nome do 5º irmão, que moraram inclusive em Paulo de Faria durante muito tempo para aprender, aperfeiçoar, aliás, a montaria de touro. O Marcelo é um cara que está lá, já é americano há 20 anos, enfim, casado com uma americana, tem filha americana e hoje ele trabalha na indústria de pisos. Lesionou muito, machucou muito, os 2 ombros, inclusive, foi tudo embora. E é um selvagem esse cara. É um caipira nato e é um cara que manja tudo de vida urbana e de vida rancheira. Interessante isso. Então, tá lá no meu canal, que é Gerson TC No Trecho, assiste esse vídeo lá, você vai entender um pouco mais da vida, que muita gente acha glamouroso nos Estados Unidos, e de fato é, mas lá é pay right now. Comprou agora, paga agora. O Hamilton, marca aí, amanhã eu passo e pago. Não, não tem isso. Vou te dar um cheque para 30, não tem isso. Também não tem. Vamos dividir em 10 no cartão. Não tem. Lá é tudo na hora, é hoje, é imediatamente. Então, para você se adaptar a essa vida, quem estranha muito é porque ainda tem o Brasil na mentalidade que aqui ainda é assim, né? Sim. Lá não é. Mas essa indústria de western, que muitos dos brasileiros acham que é só o Texas que respira isso, não, é os Estados Unidos inteiro. Claro que o Texas é mais evidente isso, Wyoming é mais evidente isso, Colorado é mais evidente isso. E os brasileiros estão, a maioria deles que competem na PBR, moram ali na região da Grande Dallas, porque o aeroporto te conecta com o mundo, é um dos 5 maiores aeroportos do mundo, o Dallas Fort Worth.
Tem arena para tudo quanto é lado ali perto. Eles moram, a maioria mora em Decatur, que é uma cidade pequena, uma cidade aí de, creio eu, sei lá, 60 mil habitantes. E que tem de tudo. Então eles treinam ali, eles intercambiam ali. Precisou tomar voo, porque como o campeonato corre os Estados Unidos inteiro, é natural que a maioria viaje pegando aéreo. Outros, quando optam por ir por terra, vão rodar um bom tanto, porque ainda não tem acesso aos sponsors, que são os patrocinadores, para ter uma estrutura melhor para estar viajando, porque montou, pagou, é assim que funciona. A indústria, ela te dá a oportunidade de fazer o dinheiro, mas você tem que ser parte do processo que produz o dinheiro. Fora das arenas, a vida do americano começa cedo, 7 da manhã, a maioria já está produzindo, e vai parar às 5 da tarde ou 4 e meia. Você que faz seu horário, você que faz o seu calendário, você que faz seu feriado, você que faz seu fim de semana. Produziu, desempenha, não produziu, não desempenha. Sim. E é um reino absolutamente diferente em relação à velocidade, à agressividade de ser intenso em trabalhar, em produzir. E ainda é um país que tem as leis que funcionam e agentes da lei que funcionam. Então você que pensa em montar nos Estados Unidos, procure saber de fato primeiro o que você tem que ter burocraticamente falando para que você consiga ter uma retaguarda documental e não ter problema de imigração. Tem brasileiro que vai pelo México e acaba tendo problema. Tem brasileiro que vai com visto de turista e começa a trabalhar ilegalmente e acaba tendo problema. A imigração, ela vai bater a sua porta. Então é fundamental que você saiba os caminhos por onde seguir, mesmo que isso leve um pouco mais de tempo, mas não pule etapas. Há um valor. Um alerta que eu deixo aqui: não há nenhuma agência consular, vulgarmente chamada por alguns aí de escritório despachante, que garanta a aprovação de visto americano. O que garante é o cônsul, que vai te atender em São Paulo ou Brasília. E para isso, você vai ter um juntamento documental sólido para que você leve à agência consular. Antes da agência, aliás, leve ao consulado em São Paulo. Antes disso, você tem que passar pelo CASV, que é o CASV é o Centro de Triagem de Solicitação ao Aplicador de Visto. Que ali tem umas pegadinhas que te roubam dinheiro. Ô, seu Hamilton, a foto do senhor aqui está fora de medida. Essa foto aqui ela tem que ser o 9x17. O senhor vai ali do lado da Unip ali, que tem uma gráfica lá, e tira essas fotos lá e tal. Ali vão te pedir R$1.000 por 10 fotos, por exemplo. E aí o que fica pela cabeça do solicitante de visto? Espera aí, eu vou perder a aprovação de um visto por causa de 10 fotos. Jamais. Vai lá e bota esse dinheiro. Então isso é mentira, isso é falsidade. Então por isso procure uma... A Rafaela, por exemplo, aqui em Rio Preto faz um trabalho sério. Procure uma agência consular séria. Você vai pagar, não sei quanto é que paga hoje, mas você vai pagar para alguém que vai fazer o teu juntamento documental, inclusive o preenchimento do DS-60, que é um formulário que tem que ser todo em inglês. Se você preenchê-lo em português, a chance de tomar um não já é grande. Sim. Então o DS-160, que é um formulário, preencha todo em inglês. Eu não falo inglês, tá? Então um trabalho importante de uma agência consular para preencher para você. E faça o juntamento documental correto e vá buscar o caminho correto. Responda só o que o cônsul te pergunte, não faça pirotecnia, não chegue lá mostrando os dentes, que eles não são assim. Eles querem saber para onde você vai, quando você vai, quanto é que você vai pagar, quem vai pagar, como é que você vai bancar a tua viagem, onde é que você vai ficar. Responda reto, curto, grosso e objetivo. E não fique patinando nas respostas. É assim que você vai tomar um sim ou um não. Tomou um não, aplique novamente. Tomou um sim, haja corretamente lá, porque você, agindo como um americano, você vai ser respeitado. É um dos fatores pelos quais o José Victor Leme tem muito respeito lá, atual bicampeão do mundo, porque quando, por exemplo, os juízes vão parar uma montaria para pedir o review, o replay, e ir provar e ver se deu apelo ou não, se deu 8 segundos ou não, ele já por várias montarias, ele pegou a corda do lado e passou pelo juiz. Ei, não precisa pedir revisão. Eu toquei no touro, eu apelei no touro. Ou seja, eu cometi a falta, eu estou fora da regra. Não perca esse tempo. Isto é, não é que ele é honesto, ele é reto. Então, quando você é reto, a honestidade está embutida na sua retidão. Então, os americanos olham para ele com respeito. Opa, esse cara é um outstanding. Ou seja, ele é um cara de alto nível. Ele respeita as regras, cumpre elas e faz questão
de apontar. Não precisa perder tempo. Por que perder tempo? Porque você vai ter que parar a transmissão de televisão, vai levar mais tempo, vai parar uma montaria que já estava pronta para tocar. E isso leva tempo. E tempo, time is money, eles falam. Ele já adquiriu um respeito muito grande dentro e fora da indústria por causa disso. Porque a postura dele. Então a tua postura como cidadão dentro e fora da arena, dentro e fora do negócio, dentro e fora de qualquer coisa que seja, nos Estados Unidos, ela é observada. Ainda mais que isso aqui hoje, todo mundo te vê, todo mundo te observa, todo mundo pesquisa você e investiga você rápido. Então, para quem monta em touro, buscar o caminho correto, a PBR brasileira é um dos caminhos corretos, a Liga Nacional é outro caminho correto, mas inevitavelmente você vai passar por campeonatos pequenos, torneios pequenos, eventos pequenos, até você chegar a uma Roseta, Circuito Rancho Primavera, ACR, Circuito VR, Liga Nacional e até a própria PBR, que a PBR do Brasil é um dos saltos. Tem como eu conseguir chegar ao mercado americano de touros e montar em touros ou cavalos, ou ser um laçador, que tem laçador bom lá, que é o Marco Costa, campeão mundial da PRCA, o Testa, campeão da PRCA, a Keila Polizelli, que é aqui de Rio Preto, está no tambor. Tem como eu chegar sem que seja por essas associações que você falou? Tem, claro que tem. Basta que você faça todo o teu juntamento documental, vá aos eventos abertos, que a gente chama de open, montar em eventos menores, brigar pelos seus dólares, até você chegar à PBR americana, a PRCA, ou outras associações, enfim, ou a nenhuma delas, porque tá cheio de brasileiro lá que monta, e é confortável montar por um torneio de $5 mil, de 10 mil, ou até de 1.000, e que isso satisfaz a vida dele, ok, sem problema. Alguns, inclusive, tendo o rodeio como atividade paralela. Caboclo trabalhando num rancho e vai para o rodeio fim de semana. Ele concilia isso, ok, nada contra. Cada um mira naquilo que quer acertar. Então, cada um tem um tamanho de sonho. Depende do tamanho que você está sonhando. Show. Como é que vai funcionar agora 2023? Agora a temporada ela recomeça agora no meio do ano? Como que é essa? Como o campeonato é mais curto, agora isso que o Hamilton perguntou, é interessante para você que está assistindo aí. A partir de julho agora, mês que vem, começa o campeonato de times, que vai ter a final em Las Vegas, que vai ser um pouco mais cedo esse ano, vai ser em novembro, nas 2 últimas semanas de outubro, perdão. As 2 últimas de outubro, no T-Mobile Arena, que é a mesma arena que tem o UFC, e 8 times vão para a disputa, chega no playoff 0. Fatalmente vai ter algum time com brasileiro campeão, porque o único time que não tinha brasileiro ano passado era o Oklahoma Freedom. Tem brasileiro nesse time esse ano, porque a fusão com brasileiros é fundamental. Eles trocam a cultura de montaria de touro, a experienciação disso. A própria corda de montar em touro hoje é mais evidente corda brasileira do que corda americana. Tanto que tem revendedores e fabricantes de cordas brasileiras, tanto lá nos Estados Unidos. Nesse filme que eu te mostro aqui, que é um mini documentário do Marcelo Nunes, ele é um fabricante de corda. Ele fala que o cara que faz corda já tem que ter montado em touro para ele entender o que está na mão ali no equipamento. Sim. E a corda dele está na mão de grandes campeões, como o Sage 15, que foi 8 vezes campeão mundial da PRCA e que está hoje no Carolina Cowboys, se não me engano, com o passe dele. Então, naturalmente, tem genética também no próprio cavalo, que a tropa de quarto de milha recebia muita genética de lá para cá, não sei como, mas hoje é natural também que esteja, inclusive, indo o cavalo em pé para lá, que a gente chama. A experiência do laço, que é o Marco Costa, que é o Testa, mas, evidentemente, nos touros é muito claro a presença do Brasil na PBR. Não só nos touros, mas dentro da arena como bullfighter, que hoje no Quarteto Mágico, que eles não mexem, que está lá, há 10 anos tem um brasileiro na elite disso, que está a 5 finais seguidas na elite da PBR, que é o Lucas Belli Teodoro Gauchinho, que é um cara de Santo Antônio do Pinhal, que é a mesma cidade do Felipe Macete Leite, o Cavaleiro das Américas, do Palito, do Daniel Risse, que é um cara que se tornou literalmente americano. Ele vive também em Decatur. Ele tem o rancho dele lá e é um dos salva-vidas de maior destaque do mundo. Tem vídeos dele lá no nosso canal, no trecho, que você pode assistir um pouco da história dele. Esse ano teve a final que foi típica, diferenciada aqui, de 30 anos da PBR e 30 anos do Flint, que aposentou, que é um entertainment, é o palhaço de arena deles. Quem vai substituir a gente não sabe. Então acompanhe tudo
a partir de julho agora, os 8 times. Escolha um time para o qual você torce. Eu não sei qual é o seu time, mas eu vou fazer uma promoção lá no canal, no YouTube, que é Gerson TC no Trecho. Como são 8 times, durante uma semana inteira, por 8 semanas seguidas a gente vai fazer. Serão 8 semanas uma atrás da outra. E em cada semana vai ser a camisa de um time, em que a gente vai estar abordando esse time, promovendo a camisa e sorteando essa camisa oficial do time. Legal, cara, que legal. E os times são o Nashville Stampede, o Arizona Riders, o Texas Rattlers, o Oklahoma Freedom, o Austin Gamblers, Missouri Thunder, o Carolina Cowboys. São esses. Tá faltando um time aí que é o... Falta um time aí. Tá falhando aqui agora a memória. Enfim, são 8 times. Me perdoe falhar aqui, deixando de lembrar de um. Porque a gente vai promover dentro do canal, sortear essas camisas que o fã ele quer saber mais. Então ele merece ter esse prêmio. Vou sortear uma camisa lá oficial do Lucas Belli Teodoro, que é a camisa usada oficial dentro das arenas para o trabalho de salva-vidas dele, que é o do Border Patrol, que não só a Bullfighters do Brasil, mas os fãs de rodeio também querem uma camisa dessa. Enfim, tem um monte de coisa bacana. Tem um escudo oficial do Pendleton, que é a segunda divisão, que o João Lucas Campos foi o campeão. Esse cara chegou lá varrendo os dólares da final da segunda divisão, que é outro cara que também está qualificado para os times. Enfim, tem muita coisa boa para fazer e eu espero ver a tua cara lá um dia. Fala, pô, TC, eu aqui, ó, vim aqui, deu certo o meu visto e não vou montar em touro não, fiquem tranquilos. Vou fazer a prova dos 3 tambores, som dos tambor, né, que eu vou passar lá. Eu vou pegar uma camisa, lá tem camisa tamanho lona de circo, pra mim tem que ser. Você cabe numa camisa do Lucas Belli Teodoro, porque a camisa de salva-vidas ela é bem folgada. Daí você vai ser essa. Ela é folgadona porque tem que ter muito movimento, entendeu? Então ela não pode agarrar, ficar grudada. Ô TC, pra gente fechar aqui, cara, eu vou fazer uma pegadinha contigo. Você consegue fazer um top 3 ou top 5 dos melhores peões que você já assistiu durante toda a sua vida no rodeio aí? Cara, J.B. Mooney, Adriano Moraes, se for por título é o Silvano Alves, que é tricampeão. Se você falar não, tira os títulos, José Vitor Leme, que é bicampeão, Kaique Pacheco. Citar 3 é até injusto, mas para colocar 3 nomes e falar assim, ó, vai além, você chega a 30 nomes. Sim. Mas esses 3 aí são caras que fizeram e continuam fazendo história. Top. Cara, quero... Agora, no Brasil em si, Fabrício Alves, Vilmar Felipe, Juraci da Silva. Esses caras, eles estão na história do rodeio brasileiro de touro. Queria inclusive hoje, né, hoje dia 29 no caso, vai estar começando o rodeio lá de Paulo de Faria, os 60 anos, né, da Festa do Peão de Paulo de Faria. O Gerson já esteve por lá durante muito tempo também. Então, mandar um abraço a toda a equipe lá, o Gustavo, também o Fred, galera do Clube dos 20. Um abraço para todos vocês aí. E você sabe que o pessoal lá de Paulo de Faria te ama, te admira muito, gosta muito de você. Então, deixa um abraço também aqui de toda a galera lá de Paulo de Faria para o TC. Bom retorno lá para os Estados Unidos. Se quiser falar dos seus patrocinadores, porque eu sei o tanto que é importante também, essa galera que está junto contigo. Não é fácil, né? Você sair do Brasil e arrumar parceiros que acreditam no seu trabalho. É igual o Gerson falou, vou dar uma mão para você, eu vou te ajudar. Não, eu quero que você acredite naquilo que eu faço. O retorno vai ser garantido para você, porque a gente vai estar trabalhando e o seu nome vai estar em evidência. E isso o Gerson sabe fazer como ninguém. Então fique à vontade aí para mandar abraços e considerações finais. Cara, Paulo de Faria é a capital do rodeio de touro no Brasil. Eu falo que a Universidade de Touros é lá, então cheguei a trabalhar 10 anos seguidos em Paulo de Faria. O Clube dos 20 faz um trabalho fantástico lá, sucesso a vocês aí nos 60 anos. Agradecer a Smart MS Energia Solar, que está em 6 estados do Brasil, que é parceiro novo nosso, Felipe Cordeiro Assessoria, todo o pessoal da Elite Agronegócio, que é a maior plataforma de leilões online para o Brasil inteiro. Hoje você pode comprar ou vender boiada de peso ou para leite sem sair de casa. Bruno Ribeiro é o cara que maquinou, projetou isso tudo e é uma realidade para o Brasil inteiro hoje. O pessoal que está nos Estados Unidos, que sempre está linkando patrocínio conosco, que é Bochecha Construction, uma companhia de construção que há longos anos está lá com o Bochecha. Todo o pessoal da Qualité, da Topo Agro, que é já o referenciamento para o Brasil inteiro. E o Cowboy Realtor, que vai passar a ser um parceiro nosso através do Almeida, que é um cara que enxerga o investidor brasileiro e o investidor hispano,
que quer comprar um rancho, um sítio, uma fazenda, um prédio, um apartamento, uma casa, essencialmente no Texas. Mas fora do Texas ele está habilitado a comprar e vender nos Estados Unidos inteiro. Então você que tem interesse em fazer investimentos imobiliários nos Estados Unidos, não faça sem conhecer as leis. Esse cara é um dos que tem um escritório eficiente na Grande Dallas e que atende investidores do Brasil e do mundo inteiro para habilitá-los a comprar ou a vender imóveis, essencialmente. É um parceiro novo nosso. E agradecer, claro, a todos os profissionais de rodeio, porque sem eles, desde o pequeno, desde o iniciante até o aposentado, dentro e fora das arenas, o trabalho meu não existiria. Vou desejar sucesso a você. Obrigado pela caneca aqui. O fabricante é a Encantar e Mimos. Encantar e Mimos, no ar. E eu vou levar para beber água, que eu não bebo pinga. E sucesso para você no ar. Inscreva-se no canal do Hamilton Trevisan, no ar com o Hamilton Trevisan. Dê o like, compartilhe o vídeo, receba notificações, enfim, comente. Porque fazer comunicação hoje está ao alcance de todos, né? Sim. Porém, poucos como você faz bem feito e focado. Obrigado. Uma Mas honra é que eu tive professor na vida também, né? Cara, eu aprendo com todo mundo e eu digo que diante de vocês aqui está um cara que erra muito, acerta pouco, tem pouco para ensinar, bastante para aprender. Cara, mas parabéns aí pelo seu trabalho, pela trajetória. A gente que já te acompanha há muitos anos aí, fiquei muito feliz em saber tudo que você está conquistando, que você ainda vai conquistar, que é fruto de muito trabalho, de muito estudo em relação ao que você gosta de fazer, principalmente ao rodeio e ao respeito que o pessoal tem com você. Então, que Deus possa te abençoar cada vez mais e continue trazendo as informações aí dos brasileiros e do rodeio para todo mundo que admira esse esporte, que é um esporte que com certeza ainda tem alguns que não acreditam, mas é sensacional e é emocionante. Então, fica aqui o nosso abraço e bom retorno aí para os Estados Unidos. Muito obrigado, Hamilton. Obrigado a você que nos assistiu. Siga @TCGerson no Instagram. Siga no YouTube Gerson TC no Trecho. Breve mais novidades para vocês do rodeio australiano, canadense, mexicano, americano e brasileiro. Sucesso. E nas próximas a gente pode trazer mais novidades para você aqui. Show, combinado. Sucesso a você tanto dentro do YouTube quanto fora do rádio, dentro do rádio, fora do rádio e nas mídias todas que você desenvolve, Hamilton. Sensacional. Um abraço para vocês, direto dos estúdios da Filmix aqui em São José do Rio Preto. Lembrando que na próxima quinta-feira vamos ter aqui o Rafael, que é da Voos Rio Preto. Vamos bater um papo muito bacana com ele. Então fica ligado aqui nas nossas redes sociais. E mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês. Um abraço.